Hoje estaria conosco aqui um homem, irmão João, que trabalhou comigo uma semana e se converteu. Fez um vídeo queimando o cigarro dele. Hoje ele está aqui, a filha dele chegou. O casal da frente da nossa casa, essa semana apresentou eles um casal, uma família que tinha um som tremendo lá na casa deles, não tinha como escutar outra coisa. Foram lá na igreja quarta-feira, apresentaram o menino e vão para a igreja. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ele ouve as nossas orações. Essa madrugada eu saí e fui até a esquina da minha casa orando 3 horas na rua, e se as pessoas vissem isso, iam me chamar de louco. Mas eu sei que Jesus merece muito mais que isso no meu Deus. Pelo que Ele faz, eu sei que Deus é muito maior do que isso. Tudo que nós fizemos é pouco para o Senhor. Nós não podemos desistir. Antes de entrar na palavra, eu tenho um testemunho de alguém que vale a pena continuar fazendo a obra de Deus. Muitos irmãos sabem aqui que a gente tem uma programação de rádio. E eu creio que Jesus está nessa história, porque faz 9 anos que estamos trabalhando no rádio. Ninguém fica 9 anos na mesma rádio trabalhando. E nós temos 9 anos lá trabalhando. Eu estava no comércio, numa fruteira, e eu vi atrás de mim uma jovem, uma mulher, falando, acho que a meu respeito. Eu imaginei que fosse a meu respeito que ela estava falando. Quando eu virei, aquela moça perguntou: como é teu nome? Eu disse meu nome. Ela disse para a mãe dela: eu não disse que era ele? Elas são de Porto Alegre, estavam na praia, na casa de uma sobrinha. E ela disse que aí a menina foi pagar a conta dela, passar no caixa, e a mulher foi conversar comigo, já chorando. E como não chorar com esse povo, irmão Lucélia? Como não chorar com esse povo? Como não chorar com alguém que está se entregando para Jesus? Ei, mas é maravilhoso servir esse Deus. Eu vim hoje com o intuito aqui de falar de Jesus, mas entrou essa palavra no meu coração, eu vou pregar essa palavra nesta noite. E essa mulher disse, irmão João, ela disse assim: nós somos de Porto Alegre. Eu e o meu esposo já nem dormia junto mais. Nós não vivíamos mais em paz. O meu esposo já estava morando na casa da mãe dele. E um dia nós estávamos em casa e uma vizinha estava com o rádio ligado bem alto, devia ser o celular numa caixa de som. E a minha filha foi e disse: mãe, tem um homem, um pastor, dizendo que Deus restaura o casamento. É para ti, mãe. Oh, glória. Ah, Jesus. Aleluia. Ela disse: eu não dei crédito no primeiro dia. Passou-se uns dias de novo, a minha filha me chamou. Aquela menina tem um projeto de Deus na vida dela para converter a mãe assim. Disse: mãe, o pastor está falando de novo, mãe, é para ti. Eles fizeram um propósito de servir a Deus. E eu ouvi a voz de Deus, ouvi Deus falar. Estavam passeando junto, restauraram o casamento. Esse é o Deus que eu vim pregar aqui nesta noite. Esse é o Deus de Ezequias, que cura a ferida, ensina o remédio e sara a vida, acrescenta anos na vida do ser humano. Círculo de oração masculino, homem de coragem. Eu sou muito feliz porque nós temos vindo de alguns trabalhos que são maravilhosos. Deus tem colocado no nosso caminho de um dia ali. E eles têm preparado o altar para nós pregar. E Deus é maravilhoso. Eu disse isso lá no rádio, um pastor lá de Goiás me ligou e disse assim: continua, você é um que vai continuar nos altares, porque você entendeu que o altar precisa ser preparado. Eu vejo muitos pregadores chegar no altar com uma palavra com muita teologia e pouca unção. Quando o altar está preparado por Deus para o pregador. Obrigado, irmão Emílio, obrigado, irmão Emílio. Tivemos um culto da Nova Brasília que estava difícil de terminar, mas Deus é fiel, maravilha. Estamos diante de um texto, eu vou pregar nesta noite como se fosse o último culto do jogo. Então eu quero 15 minutos teu da tua atenção nesta noite, para ouvir essa palavra de Deus. Ouvir uma palavra que Deus me colocou no coração aqui de ouvir os testemunhos, as palavras, os louvores. Vai
tudo na mesma direção e não tem como fugir da palavra de Deus. Estamos diante de um texto de um homem corajoso, um homem que era crente, um homem que olhou para o Evangelho de uma forma diferente, meu irmão. Ezequias foi um homem que veio para dizer: a glória de Deus precisa voltar para Jerusalém, e é isso hoje que a igreja precisa. A glória de Deus precisa voltar para a igreja. Por isso que nós precisamos de homens corajosos como Ezequias, que muitas vezes a coragem antecede a fé, passa por cima do que o homem com as suas forças pode fazer. Ezequias teve esse propósito. Ele vinha de uma hierarquia de reis que antes de Ezequias, que antecede Ezequias, era o rei Uzias. Também um homem que fez muito para Deus, mas morreu leproso, porque não é importante. Deixa eu dizer algo aqui nesta noite. O importante não é nós começar, o importante não é nós caminhar até um pedaço, porque Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, verso 6 de Timóteo, segundo Timóteo, Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E a coroa da justiça não está guardada. Sabe quando Paulo disse isso, irmão João? Quando ele estava para morrer na segunda prisão em Roma. Ele estava dizendo: eu vou morrer, mas o Evangelho precisa prosseguir. Ah, círculo de oração, se vocês entenderem isso. Amanhã pode ser você, amanhã pode ser um outro que está aqui no lugar do irmão João. É isso que Paulo estava dizendo. Eu corri a carreira, eu cheguei. O importante não é correr, o importante é chegar. É isso que o rei Uzias não conseguiu fazer. E Ezequias chega com um propósito diferente. Num tempo de uma grande idolatria, irmão João. Igreja, onde as pessoas, muitas idolatria não é adorar santo, não é só adoração, imagem, não. Idolatria é eu mesmo me idolatrar, achar que eu sou importante. Isso também é idolatria. E na igreja não pode, servo de Deus não pode. A glória tem que ser para Cristo na nossa vida. A glória na igreja, a honra tem que ser para Ele. Eu quando vejo falar em honra, eu evito falar em honra, porque são muitos requisitos para nós se encaixar na palavra honra. Eu evito falar em honra. Na igreja, honra, muitos dizem, porque ouve alguém dizer, dá honra para quem tem honra. Quem tem honra? Quem tem honra é Cristo. Homem não tem honra nenhuma, porque Jesus, o Deus mesmo, disse que procurou um justo e não achou. Que honra é essa? Vai ser nós agora? Não. Ezequias entra com esse propósito, dizendo: a glória de Deus precisa voltar para Jerusalém. E sabe o que ele faz quando ele assume o trono? Ele vai para a praça, a primeira coisa, fazer culto na praça, reformar as igrejas, derrubar as estátuas e questionar. Quando alguém questiona Ezequias e diz: ei homem, isso aí é um suicídio. O rei da Síria é um rei que já bateu muitas nações. Vai ser diferente contigo? Não. Ezequias não importa. O crente que teme a Deus, o crente que acredita em Deus, aquele que sabe que é Deus que está no comando, aquele que sabe que Deus é maior, ele não para, ele tem coragem. E chega um dia que Ezequias, a coragem de Ezequias, passa por cima da sua fé. Ele não podia construir nada. O sistema levava todo o tributo. Não é diferente na igreja hoje? Por acaso, mera coincidência hoje? O tributo era demais, Ezequias não podia fazer nada. Ezequias, com a coragem que tinha, ele escreve uma carta para Senaqueribe dizendo: eu não vou mais pagar tributo, porque eu sirvo um Deus que não me tem como escravo. Nós servimos um Deus que não nos tem como escravo. Nós servimos um Deus que nos tem como santo. Nós servimos um Deus que nos tem como misericórdia. Um Deus que nos colocou hoje aqui para dizer que tem ferida sendo curada aqui nesta noite. Ezequias foi curado com uma pasta de figo. A Bíblia diz